Apocalipse 14, versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muita gente ainda supõe que após o rapto da igreja, a Bíblia Sagrada perderá sua inspiração. Tal crença origina-se de teologias antibíblicas. A palavra de Deus, porém, subsiste eternamente, conforme Isaías capítulo 40, versículo 8. A própria Escritura testifica: a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 25. Se a Bíblia viesse a perder a sua inspiração após o arrebatamento, como ficariam os últimos atos do plano divino? A propósito, será com base nas Escrituras que o Israel do milênio será reorganizado. Se lermos os últimos 8 capítulos do livro de Ezequiel, confirmaremos este acontecimento. Além do livro da vida, outros livros serão abertos no dia do juízo final. Conclui-se, pois, que as Escrituras Sagradas lá também estarão. Nelas se encontram tanto as promessas quanto os juízos divinos. Apocalipse 20, 12. E cada um dos juízos de Deus é para sempre. Sabendo que a Bíblia Sagrada não perderá sua divina inspiração, quem a proclamará após o arrebatamento da igreja? O Apocalipse mostra que esse trabalho ficará a cargo dos mártires, dos 144 mil, das 2 testemunhas e do anjo que percorrerá os céus com o Evangelho eterno. Se o Apocalipse mostra que haverá salvação nesse período e que nesse período a palavra de Deus continuará a ser proclamada, perguntamos: estará o Espírito Santo durante a grande tribulação? Sim, ele estará aqui. Mas como conciliar, segundo a Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 7? Bom, aí esta palavra é para o pastor Donald Stamps, que foi comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal. Ele disse que no começo dos 7 anos de tribulação, o Espírito Santo será afastado. Isso não significa ser ele tirado do mundo, mas que cessará sua influência restritiva à iniquidade e ao surgimento do anticristo. Todas as restrições contra o pecado serão removidas e começará a rebelião inspirada por Satanás. O Espírito Santo, todavia, agirá na terra durante a tribulação, convencendo as pessoas dos seus pecados, convertendo-as a Cristo e dando-lhes poder, conforme Apocalipse 7, versículo 9 e o versículo 14, também Apocalipse 11, versículos de 1 a 11, e também capítulo 14, versículos 6 e 7. Tanto no Império Romano como em nossos dias, muitos são os torturados e mortos por amor a Cristo. Todavia, os martírios durante o governo do anticristo superarão a todas as cifras, a todos os números de torturas já registradas em todo o mundo. Será o holocausto dos holocaustos. Chamaremos de mártires aqueles que na grande tribulação arrepender-se-ão de seus pecados e se recusarão a adorar a imagem da besta e a receber o seu código. Eles são mostrados no Apocalipse como uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Apocalipse 7 e 9. Por causa de sua postura de confessar, de testemunhar a Cristo, os mártires serão degolados pelo governo do anticristo,
Apocalipse 24. Eles, porém, não temerão, testemunharão com graça e poder da palavra de Deus, mesmo sabendo que serão torturados, que serão mortos, eles proclamarão o evangelho do reino. Além dos mártires oriundos de todos os povos e nações, haverá um grupo de 144 mil judeus que também estará confessando a Cristo durante o governo do anticristo. São israelitas que se converterão a Cristo logo após o arrebatamento da igreja, conforme Apocalipse 7, versículos de 1 a 8. E eles vão preceder, vão vir antes a conversão nacional de Israel, que se dará no final da grande tribulação, conforme Zacarias 12:10. Por isso são tratados por Deus como as suas primícias, Apocalipse 14:3. Buscamos e colocamos aqui do texto sagrado que Deus os tomará para si após os terem assinalado. Isso porque mais adiante João os vê no Monte Sião acompanhando o Cordeiro, conforme Apocalipse 14:1, e em sua testa estará o nome do Pai e do Filho. Bom, se bastou Moisés para perturbar o Egito e Elias para conturbar o reino apóstata de Israel, o que não farão dois profetas semelhantes a eles, atuando conjuntamente? É o que se dará durante o governo do anticristo. Quem serão essas duas testemunhas do Apocalipse? Moisés e Elias, ou Elias e Enoque? A Bíblia não diz. Por isso não vamos aqui especular sobre as suas identidades. Aprendemos que não precisamos ter voz quando a palavra de Deus se cala. São eles as duas oliveiras e os dois castiçais que encontram diante de Deus. Apocalipse 11:4. Dois profetas agitarão o reino do anticristo. Eles vão desmascarar o emissário de Satanás e vão proclamar sobre toda a terra os juízos divinos. O seu ministério durará 1260 dias, conforme Apocalipse 11, 1 a 3. Eles têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Apocalipse 11:6. Terminado o seu ministério de 42 meses, a besta os matará e expor-lhe-ás os corpos na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, conforme Apocalipse 11, versículo 8. E todos se alegrarão com a sua morte. Depois de 3 dias e meio, Deus enviar-lhes-á o Espírito de vida, pondo-os de pé à vista de todos. Em seguida serão levados para o céu. Logo após o seu arrebatamento, a cidade será abalada por um grande terremoto. Apocalipse 11, versículos de 11 a 13. Agora entra em cena um anjo solitário que proclama o evangelho eterno. Apocalipse 14:6. Toda a terra o ouve. Sua mensagem é de arrependimento. Os anjos são criaturas divinas cuja função é adorar a Deus e zelar também pelos que hão de herdar a vida eterna. Isaías 6, 1 a 3 e Hebreus 1 e 14. No Apocalipse, são encarregados de ministrar os juízos divinos. O que é o Evangelho eterno? É o Evangelho que pregamos e que às vezes é chamado de Evangelho do Reino.
Mateus 24:14. É o evangelho que vem sendo proclamado desde o Gênesis. Sim, é o evangelho que um dia Abraão ouviu do próprio Deus. Será esse também o evangelho a ser anunciado por ocasião do governo do Anticristo. Não obstante a igreja já ter sido arrebatada, Deus, em seu inexplicável amor, continuará a estender a sua graça a um mundo perverso e impenitente. Através de seu anjo, todos vão ouvir a pregação do arrependimento. Eles vão dizer: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É o texto que nós lemos no início, Apocalipse 14:7. Mesmo na pior apostasia da humanidade, Deus insistirá ainda com os povos para que se arrependam, para que essas pessoas voltem-se ao arrependimento. Conforme vimos, a palavra de Deus será amplamente proclamada durante a grande tribulação, e muitas serão as conversões nesse período. Deus não ficará sem testemunho. Os crentes dessa geração, porém, nós vamos porfiar por tomar parte no arrebatamento da igreja. Se hoje já enfrentamos dificuldades para professar a santíssima fé, quanto mais naqueles dias. Este é o momento da oportunidade. Para que desperdiçar agora esse momento tão glorioso, tão maravilhoso que o Senhor nos concede de sermos salvos pelo seu amor, pela sua graça? Que Deus nos abençoe e assim permaneceremos fiéis ao nosso Deus.